E hoje eu quero falar de uma mulher de fé. Eu quero falar de uma mulher que também atrai a presença de Jesus. Eu quero falar de uma mulher que busca o favor também por alguém. Uma mulher que se submete também ao ensino de Jesus. Ela é uma mulher gentil, ela não é uma mulher da linhagem ali daquele povo de Israel. Pelo contrário, o texto vai dizer que ela é grega, cirofenícia, e ela está ali. E ela ouve falar de Jesus porque o texto vai narrando que Jesus se retira. E ele vai para aquela região a fim de passar um tempo com os seus discípulos, a fim de se preparar dentro do coração de Jesus para aquilo que ia acontecer. Jesus, em breve, mais um pouco para frente, Jesus ia se entregar para me salvar e para te salvar. E Jesus está fazendo esse, vamos dizer, como se fosse um retiro naquele momento, porque Jesus quer ficar com seus discípulos. Jesus quer intensificar a oração. Mas Jesus tem um encontro, essa mulher tem um encontro com Jesus que muda a vida dela. E é isso que eu queria falar nessa noite um pouquinho, nesses minutos aqui com você. E o texto que eu separei é Mateus capítulo 15. Pega a tua Bíblia no teu smartphone aí, pode abrir lá Mateus capítulo 15, do verso 21 até o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, da onde ele estava, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Capítulo 15, que é o que nós estamos mencionando aqui de Mateus, ele começa, Jesus começa repreendendo o quê? Os fariseus e os escribas. A pergunta dos mestres da lei era por que seus discípulos não lavavam a mão? Você vê aqui a imposição da religião, da religiosidade. Quer dizer, eles estavam preocupados. Por que os discípulos de Jesus se sentam à mesa sem lavar as mãos? E hoje, a gente não pode nem pensar em não lavar as mãos. Trazendo para a nossa realidade de pandemia, aí, abro um parênteses aqui, logicamente a gente deve lavar as mãos com sabão, passar o álcool em gel, realmente para evitar o quê? A proliferação desse vírus. Mas fecha esse parênteses. Mas a pergunta deles é, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Que era algo de purificação para eles. Quando você se senta à mesa, na ideia deles, sem lavar as mãos, sem você não estar sendo purificado para aquele momento. E eles davam muito mais ênfase em lavar as mãos do que, na verdade, do que aquilo que eles estavam fazendo ou a motivação que estava dentro do coração dele. Jesus ensina sobre as coisas que contaminam. Então Jesus pega aquela palavra dos fariseus, dos escribas, e ele pega e traz uma palavra de ensino em cima daquilo para rebater a preocupação deles. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Olha que resposta que Jesus vai dar para os fariseus. Ele está dizendo, vocês estão tão preocupados com lavar as mãos, com se assentar à mesa sem lavar as mãos, sem purificar as mãos, e o que vocês não entenderam, que o problema não está no que entra, mas é o que sai. O que sai da boca do homem, isso contamina, isso torna impuro. Muitas vezes eu e você estamos vivendo assim. Falamos palavras, liberamos palavras sem pensar e não vemos que nós vamos contaminando o ambiente em que nós estamos. Muitas vezes nós contaminamos a nossa casa. Muitas vezes contaminamos o ambiente de trabalho, a nossa sala de aula, a nossa faculdade. Vamos contaminando os nossos relacionamentos com palavras impuras, palavras que vêm para destruir, palavras que vêm muitas vezes para machucar. Palavras que muitas vezes vêm para ferir as pessoas. E nós nem nos percebemos, e é isso que Jesus está dizendo. O problema não está no que entra, mas é o que sai da boca do homem. Mateus 15, 11. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas é que tornam o homem impuro. Olha o que Jesus está dizendo no 18, no mesmo capítulo 15. Mas essas coisas que saem da boca, elas vêm da onde? Elas saem do nosso coração. A palavra vai dizer que a boca fala aquilo que está cheio nosso
coração. É isso que Jesus está dizendo. E são essas que tornam o que? O homem impuro, são as palavras, são aquilo que sai do nosso coração, é aquilo que está sendo maquinado dentro de nós, aquilo que nós maquinamos, seja coisas boas ou coisas ruins, mas nós estamos muitas vezes pensando em fazer algo que não deveríamos fazer. Paulo ele fala muito isso em Romanos 7, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu vivo fazendo. Muitas vezes, eu e você praticamos e temos práticas que desagradam a Deus. É isso que Jesus está combatendo aqui no capítulo 15. Jesus, ele se retira para Tiro e Sidom, região marítima. As duas cidades eram uma região marítima da antiga Fenícia, onde é localizado onde é o Líbano hoje. Então a Fenícia, que as duas cidades ali, tanto Tiro como Sidom, elas estavam a alguns quilômetros, 30 ou 40 quilômetros uma da outra, e é uma região marítima, então, lá na Fenícia, mas hoje é o Líbano naquela região. Jesus busca se preparar para o que aconteceria, então Jesus sai como uma forma de retiro para se preparar para aquilo que viria. Daqui a pouco, mais para frente, Jesus vai voltar para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, então ele vai ser crucificado, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar por mim e por você. Dificilmente algum judeu iria atrás de Jesus por se tratar de um território gentil. Dificilmente alguém sairia, aquelas multidões que seguiam a Jesus, vendo Jesus saindo da região dele para ir para essa região de Tiro e de Sidom, provavelmente nenhum judeu iria seguir Jesus, porque eles consideravam aquela região gentil dos gentios, ou seja, impuros. Eles não têm valor. Jesus, então, ele começa o quê? Quebrando paradigmas. Jesus vai nos mostrando que ele veio realmente para restaurar todo o ser humano. Jesus não veio apenas para alguma parte, realmente o texto diz de João diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mas quando Jesus deixa claro aqui a sua missão nesse texto, quando nós lemos o texto de 15, ali do 21 ao 28, Mateus 15, nós percebemos que Jesus deixa claro, eu vim para as ovelhas de Israel, eu vim para o povo de Israel, eu vim para o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado por Deus, mas eles o rejeitaram, então agora nós, por adoção, nós somos aceitos como povo de Deus. É isso que Jesus está fazendo, mas Jesus, sabendo disso, ele já começa o quê? Quebrando paradigmas. Jesus vai para essa direção aonde os judeus não iriam. E eu queria falar em primeiro lugar uma mulher que não tem esperança, uma mulher cananeia, Mateus 15, 22. Ela é uma mulher grega, uma mulher gentia, não tem sua identidade revelada. Ela não tem um nome, ela tem a denominação que usam para ela é uma mulher cananeia, então ela é dali daquela região. Ela não tem uma identidade, mas ela tem uma nacionalidade. Ela não tem uma identidade pessoal, porque não é revelado o nome dela, mas ela tem uma nacionalidade. O que está registrado é a sua persistência e fé, mas pensa numa mulher que não está registrado o nome dela, mas pensa numa mulher que tem persistência e fé, uma mulher que não desiste, mesmo ouvindo uma palavra de Jesus, mesmo quando Jesus a ignora por um tempo, ali nós vamos ver que Jesus dá uma ignorada nela, ignorada não de ignorar com ignorância, mas de não dar atenção para aquilo que ela estava falando com ele. Mas ela é ousada ao se aproximar de Jesus. Ela é ousada em chamar Jesus. Por quê? Porque ela crê que Jesus podia fazer algo pela sua filha. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Uma mulher que aparentemente não tinha mais esperança, um rosto triste. Quantas pessoas estão em casa e estão sem esperança? Abatido, o rosto abatido, triste, desanimada, angustiada. Triste, deprimida. Quantos casamentos estão agora naufragando, estão agora, crises familiares foram instaladas depois desse isolamento social. Tem acontecido isso dentro das casas, não só de pessoas de fora da igreja, mas também de pessoas que caminham com Jesus. Discípulos de Jesus têm sofrido, famílias têm sofrido, porque não têm tido estrutura para estar juntos nesse tempo, para solucionar, para resolver suas dificuldades. Então, quando o problema bate, quando o desemprego bate, quando o esfriamento no casamento bate, é mais fácil separar, é mais fácil fugir, é mais fácil ir embora, porque eu vou resolver os meus problemas. Isso é egoísmo, você não vai resolver os teus problemas fugindo dos teus problemas. Os problemas, a gente vence os problemas quando a gente enfrenta as nossas dificuldades, enfrentamos os nossos problemas de frente, aí nós conseguimos vencê-los. Caso contrário, é apenas uma fuga, mas ele continua atrás de você. Por qualquer lugar que você vá, aquele problema não resolvido, eu quero te dizer uma coisa, você que me escuta nessa noite.
Passado não resolvido se torna presente na tua vida. Todo passado que não foi resolvido, ele vai se tornar presente. Então, para onde você for, você vai estar carregando aquele passado que não foi resolvido na tua vida. Gritando. Então, uma mulher que conhecia o quê? A promessa. Será que foi eu mesmo que passei? Uma mulher sem esperança. A mulher que conhecia o quê? A promessa. Olha só, gritando. Senhor, filho de Davi. Olha a invocação que ela faz em Mateus 15, 22. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Salmo 89, 3 e 4. É uma mulher que conhece uma promessa. Ela é uma mulher que mesmo não estando ali no povo judeu, ela conhece o quê? Uma promessa, que viria um Messias, que viria alguém da linhagem lá de Davi, que ia restaurar, que ia trazer a cura, que ia trazer o que? A restauração, a libertação do povo. Então ela conhecia a promessa. Muitos deles, muitos dos fariseus, muitos dos religiosos não conheciam a promessa, mas não esperavam a promessa. E ela esperava essa promessa. Uma mulher, então, que conhecia a promessa, uma mulher que conhecia a palavra. Senhor, filho de Davi, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Jeremias 23, 5. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus capítulo 1, verso 1. Uma mulher que conhecia a palavra. Uma mulher que busca conhecer e ouvir realmente de Deus, e ouvir realmente da palavra e da promessa de Deus. Muitas vezes eu e você estamos em casa, nós temos acesso à palavra de Deus, mas muitas vezes nós não nos debruçamos como merece a palavra de Deus, nós não a estudamos, nós não meditamos naquilo que Deus está falando através da palavra. Então nós não conhecemos a promessa, ou conhecemos em parte alguma coisa da promessa, mas nós não conhecemos o todo da promessa, das promessas de Deus sobre a nossa vida, porque nós não conhecemos muitas vezes a vontade de Deus para nós, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E essa mulher, ela se firma nesse conhecer, de ouvir realmente, vai vir um Redentor, vai vir um renovo, que Deus vai levantar um justo rei, da linhagem de Davi, Deus vai levantar um rei, que vai governar a terra, com justiça, toda a terra. É isso que ela espera, então ela crê nisso, ela crê nessa palavra. Muitas vezes eu e você não cremos nessa palavra. Vivemos como se Jesus não fosse voltar. Vivemos como se tudo fosse, se acabasse nessa pandemia. Não é verdade. Não é verdade. Isso tudo vai passar e nós vamos nos levantar novamente. Mas agora a pergunta que eu faço é como nós vamos nos levantar? Como que depois que passar essa pandemia, que virá outra crise e outra crise pode vir, como que nós vamos lidar com isso? Nós precisamos estar com Deus. Só tem uma maneira de nós enfrentarmos e sairmos vitoriosos, é quando nós chamamos Deus, quando nós convidamos Deus para estar conosco. É isso que essa mulher faz, uma mulher que conhece a palavra. Enquanto seu povo duvidava, a mulher faz o quê? Uma afirmação. Jesus, o Senhor, ela vem gritando, Senhor, filho de Davi. Enquanto os judeus ainda duvidavam da identidade de Jesus, não acreditavam que ele era o Messias e não acreditam ainda, enquanto eles estavam duvidando, ela estava o quê? Afirmando, Senhor, filho de Davi. Ela vem gritando aos pés de Jesus. Era o Messias enviado por Deus. Ela não tinha todo esse conhecimento, todo esse entendimento. Eu entendo isso. Mas ela vê em Jesus o quê? Alguém que pode solucionar o seu problema. Como que ela ouviu falar, se o texto está relatando que Jesus está indo para a região dela? Ela ouviu falar das pessoas, de tudo que Jesus estava fazendo. Foram conversando, imagina, não tinha tantas informações, ou tinha informações, mas não tínhamos essa velocidade que essas informações andam. Hoje eu estou entrando dentro da tua casa, através dessa gravação, dessa imagem. Dessas imagens eu estou dentro da tua casa, eu estou aí na tua sala. Isso não acontecia naquela época, mas ela ouviu falar de Jesus. Cria no poder e na autoridade de Jesus, tanto para curar como para expulsar demônios. Ela cria realmente no poder e na autoridade de Jesus sobre os espíritos demoníacos e também sobre a enfermidade. Chega gritando pelo socorro de Jesus. O texto diz que ela chega gritando, Senhor, filho de Davi, me ajuda. Senhor, filho de Davi, me socorre. Uma mulher que conhece a palavra. Mas só conhecer a palavra é bom e é importante, mas a gente precisa praticar. Mas e quando Jesus fica em silêncio?
E quando Deus fica em silêncio, e quando eu leio a palavra, pastor, eu leio a palavra e parece que Deus não está falando comigo. E eu me ajoelho, eu oro, eu busco a presença do Senhor e parece que me espremo e não sai nada. E eu não escuto nada, nem uma vírgula, nem um ai de Deus, parece que chega para mim. E quando Deus fica em silêncio, o que Deus quer nos ensinar quando Ele não nos responde? Mas Jesus não lhe respondeu palavra, Mateus 15, 23. Imagina quando você busca e você não tem resposta. Essa mulher, ela está gritando, Senhor, filho de Davi, e ela não ouve nada, ela não tem resposta, não sai nenhuma palavra dos lábios de Jesus. Ele parece que não tem nenhuma atitude. Eu imagino Jesus continuando a sua caminhada e essa mulher vindo, gritando, não demonstra nenhuma reação. Parece que Jesus está indiferente ao grito daquela mulher de socorro, ao pedido dela de socorro. Como reagimos diante do silêncio de Deus? Como que você reage diante do silêncio de Deus? Quando Deus não te responde, quando Jesus fica em silêncio. Como que nós lidamos com o silêncio de Deus quando nós não ouvimos, quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos? Precisamos entender que muitas vezes Deus está em silêncio é porque nós ainda não paramos. Jesus estava em silêncio porque aquela mulher continuava gritando atrás dele. Continuava gritando atrás dele. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não paramos. Nós não paramos, nós não ficamos em silêncio muitas vezes. Nós não paramos alguns minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora na presença de Jesus e para dizer para Ele, Senhor, fala comigo. Eu não quero falar nada nessa noite, eu não quero falar nada nessa manhã. Eu quero apenas te ouvir. Então nós não escutamos a Deus, porque muitas vezes nós já definimos dentro do nosso coração o que nós queremos escutar. E muitas vezes o que nós queremos escutar é um sim de Deus. Então nós vamos pedindo coisas para Deus, ou vamos fazendo coisas e buscando alternativas para satisfazer o nosso ego, para satisfazer os nossos desejos. Então nós queremos de Deus uma resposta que muitas vezes até nós já temos a resposta. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus quer que você se separe? Isso não precisa orar. Senhor, será que eu devo me separar da minha esposa? Você já tem a resposta. Será que eu devo largar esse marido? Senhor, você já tem essa resposta. Você sabe que Deus abomina o divórcio. Mas muitas vezes nós queremos o quê? A autorização de Deus, mesmo fazendo coisas erradas, mesmo vivendo em pecados, nós buscamos o quê? Uma autorização de Deus. E às vezes buscamos através da vida dos pastores. Viemos conversar com os pastores, contamos toda a nossa história e queremos que o pastor diga, não, você está certo, faça isso, largue esse homem, largue essa mulher, vá viver a tua vida. E quando a gente diz, não, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos pedir para Deus intervir nessa situação. Não, pastor, eu já estou há 10 anos assim, há 20 anos. Não quero mais não, estou há 5 meses, estou há 5 anos, 2 anos. Muitas vezes nós não entendemos o silêncio de Deus, porque nós precisamos também ficar em silêncio, muitas vezes, para nós ouvirmos a voz de Deus. Quando Jesus fica em silêncio, Jesus não lhe respondeu nada. Parece que Jesus não está preocupado com a dor daquela mulher. Talvez você esteja aí dizendo, parece que Jesus não está preocupado com a minha dor, parece que Jesus me abandonou, parece que Jesus age com resistência ao pedido daquela mulher, parece que Jesus está sendo muito duro, a resposta não vem, Jesus não se pronuncia diante dos gritos daquela mulher, Jesus não pronuncia nada, Jesus não fala nada, Jesus parece que está totalmente indiferente ao que está acontecendo. Quando Jesus fica em silêncio, quando Deus fica em silêncio. Deus está querendo te ensinar algo, meus irmãos, nessa noite. Deus quer te ensinar que você também tem que parar, você precisa parar. Em determinados momentos nós precisamos parar a nossa caminhada, precisamos parar aquilo que estamos fazendo, para ouvirmos a voz de Deus. Ficarmos em silêncio. Se muitas vezes nós ficássemos em silêncio, talvez muitas das brigas dentro de casa não aconteceriam. Mas um fala num tom de voz alto, o outro se sobrepõe, e o outro se sobrepõe, e a argumentação vem, e quando vem muita argumentação, meus irmãos, a gente foge da palavra, a gente para de orar. Eu quero te dizer uma coisa, se o teu marido está ali te incomodando, falando alguma coisa, você vê que ele está querendo brigar, um espírito de confusão está querendo chegar na tua casa, minha irmã, se ajoelhe, meu irmão, se ajoelhe aí na tua casa. Se você está vendo que o teu filho já veio meio nervoso, querendo gritar, se ajoelhe e repreenda. Você tem autoridade. Repreenda espírito de confusão, de briga dentro de casa, se ajoelhe. E vá orar e busque ao Senhor. Em vez de ficar somente argumentando, brigando, discutindo e falando alto. Vá orar, vá para o teu quarto e se ajoelhe e diga, Senhor, eu repreendo esse espírito que está tentando chegar na minha casa. De discussão, de falência, de briga. Em nome de Jesus. Quando Jesus fica em silêncio,
O silêncio que incomoda os outros. Agora, o silêncio de Jesus não apenas está incomodando aquela mulher, porque ela não tem uma resposta de Jesus, mas incomoda também os seus discípulos, incomoda também as pessoas que estão ao redor. Muitas vezes nós ficamos em silêncio e isso incomoda outras pessoas que estão ao redor. Olha só o que o texto diz: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Quem estão falando isso são os discípulos de Jesus. O silêncio de Jesus incomoda os seus discípulos. Jesus não dá nenhuma resposta para aquela mulher, e isso incomoda os seus discípulos. Algumas traduções dizem assim: faz algo por essa mulher, Jesus. Em vez de dizer, ó, manda ela embora, algumas traduções vão dizer, faz algo por ela. Atende esta mulher. Olha, vai manchar a nossa reputação. Jesus, vai manchar a tua reputação, vai manchar a nossa reputação. Essa mulher está gritando atrás de nós. Já faz 15 minutos, Jesus. Já faz meia hora, aliás, já faz 1 hora. Aliás, já desde ontem, Jesus, ela continua nessa caminhada atrás de nós, gritando o teu nome. E você não faz nada, Jesus. Estavam mais preocupados com eles. Eles, na verdade, não estavam preocupados com aquela mulher. Eles estavam, no fundo, preocupados com a própria reputação. Muitas vezes eu e você estamos preocupados com o que os outros vão pensar ao nosso respeito. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se preocupe com o que Deus pensa ao teu respeito. Isso é muito mais importante. Às vezes ficamos preocupados, mas se eu orar, e se eu não orar, e se eu ler a Bíblia, o que eles vão falar se eu me converter? Agora eu me converti, mas eu não posso falar para ninguém na minha família. Porque o que eles vão pensar? Agora eu sou cristão, sou crente. Muitas vezes nós usamos estratégias erradas e queremos alcançar as pessoas quando o silêncio incomoda os outros, quando o nosso silêncio incomoda os outros. Os discípulos estavam preocupados apenas com eles mesmos. Quantas vezes eu e você estamos preocupados apenas com nós mesmos, com o nosso umbigo? Estamos apenas preocupados com aquilo que está acontecendo ao nosso redor ou o que está acontecendo com a nossa vida. Não estamos preocupados, às vezes, com a pessoa que está ao nosso lado. E Jesus está nos ensinando ao contrário disso. Mas depois do silêncio de Jesus, depois daquele silêncio que incomodou os outros, incomodou os seus discípulos, quando Deus fala, olha a palavra de Jesus para essa mulher. Depois de tanta insistência, de ela insistir, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus, ele quebra o silêncio aqui. Jesus, ele quebra o silêncio com uma palavra. Mas não era a palavra que aquela mulher queria escutar. Provavelmente também não era a palavra que os discípulos esperavam que Jesus ia liberar. Porque eles disseram, faz algo por ela, Jesus. E Jesus diz assim, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Ele revela o que aqui? A sua missão, para a qual foi enviado. A missão de Jesus foi realmente vir para o povo de Israel, para buscar as ovelhas perdidas do pasto de Deus. Palavra dura para aquela mulher cananeia. Imagina você que está orando, buscando a Jesus, buscando a face de Deus, e você recebe uma palavra dessa, olha, eu vim, mas não é para você. Eu vim para o teu vizinho. Eu vim para teu familiar. Eu vim, mas não é para você. Eu vim para as ovelhas perdidas. E você recebe essa palavra. Parece como pode soar, e poderia ter soado para aquela mulher como uma sentença. Não tem o que fazer. O inimigo podia ter se aproveitado daquele momento e ter entrado no coração daquela mulher cananeia e ter dito, está vendo? Ele não vai resolver o teu problema. Não adianta você seguir ele. Não adianta você estar na igreja. Pare de seguir. Pare de estar na igreja. Pare de cultuar. Pare de adorar. Ele não vai te responder. Ele já está te dando uma sentença. Ele disse que não veio para você. E muitas vezes as pessoas acreditam isso. Mas essa palavra de Jesus foi uma palavra que foi liberada com amor. Eu não vejo um Jesus falando assim, eu não vim sendo áspero com essa mulher, dizendo eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, sai daqui. Não, não. Jesus, pelo contrário, ele traz essa palavra, olha, eu vim para as ovelhas da casa de Israel, em primeiro lugar. Quando Jesus fala, o que Deus tem falado com você? O que Deus tem ministrado no teu coração? Mas quando Deus fala, o que Deus tem falado no teu coração nesse tempo? O que Jesus já ministrou no teu coração nesse tempo que você está aí de distanciamento social? Pedindo o socorro de Deus, a mulher veio e o adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Olha como ela muda agora o posicionamento dela, como muda a atitude dessa mulher. Num primeiro momento ela vem gritando, Senhor, filho de Davi. Agora não, agora a mulher vem. Ela vê que aquilo não trouxe o resultado e ela recebe uma palavra, olha, de Jesus, eu vim para as ovelhas de Israel. Então ela muda a estratégia dela, agora ela vai
e se prostra e adora o Senhor Jesus. Ela se coloca aos pés de Jesus, de joelhos, e diz: Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me. Ela me parece muito parecido com aquele centurião de Mateus 8, que vem e se prostra realmente diante de Deus e clama e busca o Senhor e pede pela intervenção pelo seu servo. Primeiro ela grita, agora ela adora Jesus. Então teve o tempo de gritar, talvez teve o tempo de dor, de grito dentro de casa, mas agora esse tempo não é o tempo mais de grito e de sofrimento apenas, mas é um tempo de adoração. Erga um altar de adoração aí na tua casa, meu irmão. Erga um altar de adoração na tua família. Esse tempo é um tempo que você pode erguer agora um altar de adoração ao Senhor. E peça o socorro, sim, peça ajuda, peça a interferência do Senhor. Então ela muda a sua atitude, ela pede o socorro de Deus, ela pede a interferência de Jesus na vida da sua filha. Ela vem pedir a interferência para aquele que podia interferir e mudar aquele quadro de endemoniamento, de sofrimento, de prisão, de sofrimento, de dor. Ela vai pedir o que? A interferência de quem podia mudar toda aquela história. Pedindo o socorro de Deus. Peça o socorro de Deus para a tua vida. Mas olha o que Jesus fala, o pão é para os filhos. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ser chamado de cão era algo desprezível, pejorativo, humilhante, sem valor, selvagem, que eu coloquei aqui porque os cães eram selvagens. Eles andavam pela rua revirando lixo, comendo o resto de comida, então eles eram selvagens. Os gentios eram tratados como cães. Quem não era da linhagem judaica era tratado como um cão, como alguém que não tem valor, os gentios eram tratados dessa forma. Mas só que Jesus, essa fala de Jesus, a gente pode interpretar e dizer assim, nossa, Jesus está comparando aquela mulher como um cachorro. Olha como Jesus fala com amor e compaixão. Jesus não pega essa palavra e simplesmente lança ao coração daquela mulher e lança no meio daquelas pessoas que estão ao redor dele. Não. Jesus, ele fala com muito amor e com muita compaixão. Jesus tira toda a amargura daquela palavra. Jesus tira todo o insulto que vinha por trás daquela palavra que os judeus usavam contra os gentios, chamando eles de cães. Tanto que Jesus vai para o diminutivo e chama cachorrinhos. Não é lícito lançar o pão dos filhos e lançá-lo ao quê? Aos cachorrinhos. Então Jesus tira toda a amargura e todo o insulto e todo o peso pejorativo daquela palavra. Quando Jesus nos chama de filhinhos, ele está dizendo que ele nos ama. Ele está dizendo, filhinhos amados, você é um filho amado de Jesus. Pão é para filhos. Você que é filho de Jesus, o pão é para você. O pão é para todo aquele que tem realmente Jesus Cristo e tem uma aliança com Ele. Porque Jesus vai se denominar e vai mostrar, e a palavra diz isso e reafirma isso, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 6,35, aquele que vem a mim nunca terá fome. João 6,48, eu sou o pão da vida, Jesus reafirma novamente. A minha pergunta para você, você já provou do pão da vida? Você já teve uma experiência, você já comeu? Você já foi num banquete com o pão da vida? Você já esteve assentado à mesa com Jesus? Num banquete real, num banquete celestial? Porque isso é para filhos, é Ele mesmo que diz. Ele disse, olha, o pão é para os filhos. Você tem se alimentado desse pão vivo? Você tem buscado esse pão vivo, que sacia a tua fome, que sacia as tuas necessidades, mas principalmente te traz um futuro, te traz uma esperança. É um pão que te traz uma certeza no coração, que você vai estar com Ele um dia por toda a eternidade. Não acaba aqui, não é no momento em que eu fechar os meus olhos e encerra aqui, não. Eu vivo já a eternidade, eu já vivo pensando na eternidade, buscando a eternidade, porque eu sei que eu vou estar com esse pão vivo todos os dias. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você tem se alimentado desse pão vivo? Você tem buscado esse pão vivo? Jesus se apresenta como o pão que sacia a fome. Jesus se apresenta como a água viva. Aquele que beber dessa água jamais terá sede, aquele que come desse pão não terá fome, porque Jesus é um pão espiritual que nos alimenta, que nos sacia, que nos enche de fé, que nos enche de esperança. Você tem se alimentado desse pão? O interessante é que essa mulher, ela diz algo que é maravilhoso. Ela reconhece o que é a sua falência espiritual. Ela reconhece a sua decadência.
ela reconhece a sua necessidade por Jesus. Olha o que ela diz para Jesus, depois que Jesus fala que o pão é para os filhos. Ela diz assim para Jesus, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que palavra que essa mulher traz para Jesus agora. Ela reconhece o que é a sua falência espiritual. E no momento que ela reconhece essa falência, precisamos então reconhecer a nossa falência, que sem Jesus nós não temos condição. Sem Jesus nós não vamos vencer. Sem Jesus nós não vamos conseguir realmente a vitória pela qual nós esperamos e buscamos e ansiamos no nosso coração. É através de Jesus. É o mesmo pão que está sobre a mesa. O que ela está dizendo, que esse pão vivo que está sobre a mesa, é o mesmo pão que cai da mesa. Ela quer se alimentar do pão vivo, mas é o pão que cai da mesa. As migalhas caem no chão e ela quer se alimentar das migalhas. Olha o que ela está dizendo para Jesus. As migalhas de pão eram suficientes para ela. Essa atitude atrai Jesus. Depender totalmente da graça de Deus. Precisamos depender totalmente da graça de Deus. Essa mulher, ela faz algo realmente que atrai a presença de Jesus, atrai o favor de Jesus sobre a vida dela. Ela está dizendo assim, Senhor, eu quero comer desse pão vivo, mas eu não preciso pegar o pão que está sobre a mesa, porque o mesmo pão que está sendo partido na mesa, as migalhas que caem desse pão, elas são suficientes para me sustentar, e me dar uma direção, e me tirar dessa falência, e me dar o milagre que eu espero e eu busco no Senhor. Reconhecer a falência. Muitas vezes precisamos reconhecer a nossa falência, deixarmos tudo que nos prende. Tem coisas ainda que nos prendem. Tem atitudes, tem pecados muitas vezes que eu e você ainda cometemos, que nos prendem, que nos impedem realmente de reconhecer essa falência espiritual, o legalismo. Aqueles homens, Jesus começa o capítulo 15 de Mateus, batendo naqueles homens que eram legalistas, batendo no sentido de explicar, não batendo de tapa, você entendeu, né? Batendo no sentido de que realmente aqueles homens eram legalistas. Eles viviam o quê? Embasados, conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra. É isso que Jesus está nos ensinando. Deixe essas coisas que te prendem, deixe todo o legalismo, deixe todas as nossas argumentações. Nós argumentamos demais, muitas vezes, contra as pessoas. Ela aceita o que é a comparação. Quando Jesus fala para ela, olha, não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, o que Jesus está dizendo? Ele está comparando ela com aquilo que era falado. Os gentios eram tratados como cães. Mas Jesus mostra para ela que tem uma esperança. E é isso que ela responde para Jesus. Ela não vai argumentar com Jesus dizendo, olha, você está me ofendendo, Jesus. Você falou isso, você está me chamando de cachorro. Você está me ofendendo. Não, não, ela aceita a comparação e ela traz uma argumentação, sim, mas uma argumentação de fé. Não uma argumentação de murmuração, de reclamação, de dizer quem você pensa que é para estar me tratando assim, não. Ela aceita aquela comparação e ela diz, é verdade, mas eu quero só as migalhas. Eu quero apenas as migalhas, porque as migalhas são suficientes para a minha vida. Muitas vezes eu quero te dizer que Deus quer te dar um pão verdadeiro, Deus não quer apenas te dar migalhas. Uma fé que vence. Quem é essa fé que vence? A fé dessa mulher é uma fé que vence e me enche de esperança. Mulher, grande é a sua fé. Olha o que Jesus está dizendo para ela. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Mateus 15, 28b. Uma fé que alcançou a vitória. Uma fé persistente. Deseja vencer. Uma fé que surpreende. Uma fé que alcança o sobrenatural de Deus. É uma fé que persiste. Uma fé que não desiste. Enquanto Deus não responder, meus irmãos, nós devemos orar. Orar por cura, orar por restauração, por libertação. Enquanto Deus não disser sim ou não. Se Deus disser não, eu não vou orar mais. Mas enquanto Deus não me der uma resposta, eu vou orar. Você precisa orar. Como essa mulher fez. Ela buscou a Jesus. Ela buscou a Jesus até ela ter uma resposta de Jesus. Uma fé que vence é uma fé que não vacila. Uma fé que vence é uma fé que realmente permanece firme no propósito daquilo que Deus estabeleceu no teu coração e na tua vida. Uma fé que vence. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Eu encontro essa fé no homem centurião de Mateus 8. Quando Jesus para tudo, e agora Jesus para novamente e se admira. Uma mulher grega, então eu vejo um homem de fé e uma mulher de fé. Não eram da linhagem de Israel, um era romano e o outro era grego. Eram gentios. A pergunta que eu faço para você nesse momento, a fé que eu e você
temos tem impressionado a Jesus? A tua fé, mulher, a tua fé, homem, tem impressionado a Jesus? Você é um homem, você é uma mulher de fé que impressionam realmente Jesus, que quando Jesus olha, ele diz: para tudo, porque o meu filho, a minha filha estão realmente buscando a minha presença. Ali tem um homem de fé, ali tem uma mulher de fé, ali tem uma mulher que realmente impressiona Jesus. 2 gentios que receberam o milagre de Jesus, 2 gentios que receberam aquilo que eles estavam buscando de Jesus, uma fé que vence. Ela recebeu muito mais que migalhas, ela se aproxima de Jesus, com o coração contrito, com o coração quebrantado, e ela busca algo de Jesus, e ela diz para Jesus: olha, Jesus, eu me contento com migalhas. Mas quando ela diz isso para Jesus, Jesus olha para ela e diz: não, mas eu não vou te dar apenas migalhas, não. Você vai comer na mesa, você vai fazer parte da aliança, você vai fazer parte agora dessa herança. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Deus está nos ensinando, que nós não vamos ficar com migalhas. Deus não é um Deus que nos dá migalhas, Deus é um Deus que nos dá o pão vivo. O pão verdadeiro. Não é um pão bolorento, não é um pão que vai nos afastar, não. Deus, ele é um Deus bom, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que dá direção, um Deus que se alegra, um Deus que celebra quando ele nos vê buscando a face dele. Busque a Deus. Se você precisa abrir mão de alguma coisa que tem te segurado, largue isso. Larga um pouco essas séries do Netflix, larga um pouco esse teu celular, largue esse computador se você não está trabalhando, se dedique a desenvolver uma fé que vence. Às vezes nós ficamos presos nas nossas redes sociais. Eu não sou contra a rede social, eu tenho, acho que ela tem muita informação útil, mas também nós muitas vezes nos prendemos muito tempo nisso. Vamos exercitar uma fé que vence, uma fé ousada, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé realmente que avança, uma fé que realmente rompe com os limites que são estabelecidos. A nossa fé tem nos levado a alcançar vitórias. A minha fé, a tua fé, ela tem nos levado a alcançar vitórias. Uma fé que vence. A nossa fé é uma fé que vence, porque conforme as vitórias que eu vou tendo, isso vai me acumulando que experiências com Deus. Conforme eu vou recebendo vitórias de Deus, eu vou acumulando experiências com Deus, e isso vai me fortalecendo. E eu também aprendo nas derrotas, mas isso é um outro assunto para um outro dia. Mas a nossa fé precisa ser fortalecida, e nós fortalecemos ela com as experiências que nós vamos tendo com Deus. E as experiências vêm através de palavras como essa, vêm através de louvores, vêm através da leitura da palavra, vem através, Deus fala através de sonhos, Deus ministra no nosso coração através de outras pessoas, para nos fortalecer, para nos levar num lugar de vitórias. O que eu desejo do meu coração nessa noite é que você possa ter uma fé que vence. Mas, pastor, e se eu não vencer? Continue até Deus responder. Mas Deus já me respondeu. Então, fique como Paulo. A minha graça te basta. Orei 3 vezes ao Senhor, pedindo para que Ele me tirasse o espinho na carne. E o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus conhece o teu coração. Deus, Ele quer nos dar bênçãos. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer cuidar de nós. A verdade é que eu e você, muitas vezes, ficamos presos apenas à circunstância do que nós estamos vivendo ou do que nós estamos vendo. Mas Deus, Ele está muito além disso. Ele é muito maior do que qualquer circunstância. Deus é maior que qualquer problema. Deus, Ele é maior que qualquer enfermidade. Mas Deus quer nos ensinar através das nossas atitudes. Deus quer nos ensinar através do nosso comportamento. Deus quer nos ensinar através de um relacionamento. Desenvolva um relacionamento de fé com Deus. Desenvolva um relacionamento de esperança com Jesus. Um relacionamento realmente que te leve para um lugar de cura, de restauração, mas que te leve para um lugar de obediência. Abandone o pecado, abandone a teimosia. Muitas vezes nós somos teimosos com coisas que não estão dando certo. E Deus está dizendo não, e nós continuamos insistindo, e por isso nós sofremos, e por isso nós machucamos pessoas. Uma fé que vence é uma fé que crê no Deus do sobrenatural. É uma fé que entende o momento do silêncio de Deus, mas é uma fé que busca a resposta de Deus. Eu queria orar com você nesse tempo. Vitória espiritual. Aquela mulher alcançou a vitória. Ela recebeu muito mais que migalhas. Você vai receber muito mais que migalhas de Deus.
Deus não é um Deus que mesquinho para nos dar migalhas. Deus, Ele quer nos dar um banquete real. Faça uma aliança com Jesus para que você possa fazer parte, ter parte na herança e nesse banquete. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar cada vida que está nos assistindo agora, cada família, Pai, onde essa mensagem chegou nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nos dá, Pai, a vitórias, Pai, as vitórias espirituais na nossa vida. Nos dá as vitórias, Pai, da qual nós temos buscado. Encha o nosso coração nessa noite de fé. Que sejamos como essa mulher Cirofenícia, Pai. Em nome de Jesus, que tinha fé no Senhor, que cria nos milagres, que cria no poder do Senhor. Então, Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz. Nos ensina a nos alimentarmos da mesa do Senhor, do banquete celestial que o Senhor tem dado para nós, Pai. Que nós não venhamos a desprezar esse banquete, mas que possamos reconhecer quem nós somos, possamos reconhecer a nossa falência espiritual sem o Senhor, e colocar a nossa vida, e colocar a nossa casa, e apresentar, Senhor, as nossas queixas, as nossas dores, tudo isso, apresentar diante do Senhor, para que possamos viver uma fé que vence, uma fé que rompe os limites, uma fé realmente que seja restaurada, uma fé viva, no pão vivo que desceu do céu. Nós nos alimentamos desse pão, Pai. Nos ensina a nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor, todos os dias, a buscarmos no Senhor o refrigério para a nossa alma, a buscarmos no Senhor o refúgio, o abrigo para as nossas vidas, Pai. Nos ajuda como famílias, Pai, a vencermos, ó Deus, a estarmos juntos, ó Pai. Repreendemos agora, Pai, na casa dos Teus filhos toda a confusão, toda briga, toda traição, todo adultério, toda falácia, Senhor, todo pecado de imoralidade, todo pecado de gritaria, de estupidez, de violência. Em nome de Jesus nós repreendemos isso, Pai. Em nome de Jesus que haja paz na casa dos Teus filhos, que a casa dos Teus filhos seja um lugar de amor, seja um lugar de restauração, seja um lugar de encontro com Deus, seja um lugar onde o Senhor fale aos corações, que haja harmonia, que haja respeito na casa dos Teus filhos, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Vemos famílias cheias do Senhor, famílias tratadas, famílias curadas, famílias restauradas. Abençoe os Teus filhos, Pai. Abençoe cada casa, abençoe cada família, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito bom estar aqui compartilhando novamente a palavra do Senhor com você. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.